Bom dia, queridos irmãos. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia para ministrarmos hoje e pensarmos juntos a respeito daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã, no Salmo de número 139. Livro dos Salmos, capítulo de número 139. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. Esse é um salmo conhecido, é um salmo que nós usamos bastante na nossa proposição teológica, inclusive. Então já é um salmo bastante conhecido de todos nós. Salmo 139, nós leremos nessa manhã do versículo 1 ao versículo de número 10. Palavra do Senhor, queridos irmãos, no salmo de número 139, do primeiro versículo ao versículo de número 10, nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos o teu nome pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de cultuarmos ao Senhor nesse dia tão especial. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pelas nossas vidas, que o Senhor nos trouxe, cada um de nós aqui, mas também tem colocado os nossos irmãos à disposição da tua palavra para ouvir a voz do Senhor também, aqueles que não podem estar aqui, ou porque estão viajando, ou porque não têm condições de estar aqui, ou estão em outros lugares. O Senhor tem sido muito bondoso conosco e tem nos usado para a proclamação da tua palavra. O Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos desafiado, o Senhor tem transformado as nossas vidas, o Senhor tem tirado a gente da zona de conforto e realmente tem nos feito cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós nos sentimos confrontados pela tua palavra, mas também consolados, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas também todas as coisas cooperam para o bem, porque o Senhor nos ama. Em primeiro lugar, o Senhor tem cuidado do nosso coração e por isso nós louvamos pedindo que o Senhor continue falando conosco, continue derramando de graça sobre as nossas vidas e usando a tua palavra para se comunicar de maneira clara, eloquente e muito poderosa com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, esse é um texto bastante conhecido. É um texto, inclusive, que nós usamos muito para a nossa defesa teológica, dos pontos, que são bastante caros para nós, dos 5 pontos do calvinismo, especialmente, No entanto, esse texto, ele também é uma canção, é uma poesia. E como poesia, como tal, ele também é um texto que nos leva a meditar sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Sobre a possibilidade que nós temos de acreditar que o Senhor é tão misericordioso, é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão bom e tão presente nas nossas vidas, que não importa onde nós estejamos ou qual seja a nossa situação atual, passada ou futura, nós bem sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. O cuidado do Senhor não se afasta de nós, ainda que os nossos pecados possam causar certo atrito nessa relação, o Senhor mesmo não se afasta de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Mesmo aqueles que não são crentes, aqueles ímpios mesmo, que são totalmente contrários ao Senhor, como alguns de nós já fomos algum dia, aliás, alguns não, todos nós fomos algum dia, ainda assim, o Senhor derrama sobre esses a sua graça comum. O Senhor ainda faz com que eles tenham oportunidades de prosperar, de serem cuidados, de amar e de serem amados e de terem várias outras bênçãos do Senhor. Todas as coisas que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. Mas eu queria trazer 3 lições para lembrar o quanto o cuidado de Deus é precioso para as nossas vidas. O quanto Deus está interessado nas nossas vidas. O quanto Deus não está distante de nós. Pelo contrário, o quanto o Senhor está próximo, perto de nós. E o quanto o Senhor se alegra em estar cada vez mais perto de nós.
E a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que Deus conhece o nosso estilo de vida. Deus conhece o meu estilo de vida, Ele conhece o seu estilo de vida, Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe muito mais do que o que a gente faz, Ele sabe por que a gente faz. Ele sabe as intenções escondidas do nosso coração e que muitas vezes são desconhecidas para cada um de nós. Nem nós, a correria do dia a dia, sabemos o porquê nós fazemos as coisas. Ou você já não se pegou em alguma oportunidade fazendo alguma coisa de maneira automática e de repente você tem um estalo e fala: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que a minha vida chegou nesse ponto? Nós vamos sendo conduzidos pela pressão do nosso tempo, pela correria do dia a dia, pelas intempéries da vida, a sermos cada vez mais relapsos ao olhar para o nosso próprio coração, para o nosso próprio eu, para as intenções, para os nossos estilos de vida. E muitas vezes o nosso estilo de vida, ele acaba sendo muito saudável no sentido fisiológico. Você puxa lá uns ferros na academia, né, no supino, aquela coisa, e você corre todo dia, se exercita, se alimenta bem, mas não cuida muito bem das suas emoções. Esquece muitas vezes de priorizar o espiritual, de priorizar o nosso relacionamento com Deus, o seu individual, da sua família. Esquece de que tão importante quanto se alimentar bem de boa comida, também é tão importante quanto se alimentar bem da palavra. Tão importante quanto ter um estilo de vida saudável é ter um estilo de vida completo, voltado ao Senhor. Nós não buscamos um estilo de vida saudável, nós não buscamos cuidar de nós com medicamentos, terapias ou diversas outras coisas, porque isso simplesmente prolonga a nossa existência. Acaso alguém pode acrescentar um côvado à sua vida, né? Um dia à sua vida? Nós não podemos. Nossos dias estão contados. O Senhor sabe bem quais são os nossos dias. Ele sabe até mesmo os fios de cabelo que nós temos na cabeça. Alguns mais, outros menos. Mas o Senhor tem controle de todos eles. O Senhor, portanto, conhece o nosso estilo de vida. Mas mais do que conhecer o nosso estilo de vida, quando o texto fala, quando o salmista fala para Deus sondar o coração dele, sabendo que Deus conhece todas as coisas, ele está dizendo que ele quer proximidade com Deus, que esse estilo de vida não seja apenas algo monótono, algo que seja humanizado, mas que seja algo que Deus participe, que tenha completa, total, absoluta participação de Deus em tudo o que nós fazemos. Afinal de contas, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, precisa ser para a glória de Deus, senão nós jamais conseguiremos nos sentir completos como seres humanos. Mas em segundo lugar, eu quero também pensar a partir do versículo 4, onde ele fala que ainda a palavra não me chegou aos lábios, mas tu já a conheces. Esse é um texto bastante usado para demonstrar a soberania de Deus. O quanto Deus nos conhece de maneira tão profunda. E se Deus conhece o nosso estilo de vida e quer participar dele, Deus também conhece o nosso caráter. Ele, melhor do que nós mesmos, sabe quais são as intenções ocultas do nosso coração. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando, e quando ele diz que ainda a palavra não me chegou aos lábios, é porque nós bem sabemos que o coração fala, ao contrário, né? A boca fala do que o coração está cheio, perdão pelo equívoco. Mas o Senhor sabe daquilo que está oculto no nosso coração. Ele sabe quando nós vamos falar alguma coisa, e Ele sabe por que nós estamos falando aquilo. O Senhor sabe quando nós estamos alegres, Ele sabe quando nós estamos irados, quando nós estamos nervosos, ansiosos, entristecidos com alguma coisa, quando nós estamos de luto, quando nós estamos perdidos, sem saber a direção que tomar, porque não sabemos exatamente para onde ir, não sabemos o que fazer diante de alguma situação que se levanta contra nós. Ainda assim, o Senhor tem cuidado de nós, Ele nos conhece. E muitas vezes nós esquecemos disso. E nós vamos vivendo como se, ou melhor, sabendo que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Mas o estilo de vida, o caráter que nós demonstramos é um caráter longínquo de Deus. É um caráter que está afastado do Senhor,
que não contempla a sua glória, que não contempla a sua palavra, que não contempla a sua vontade, que não contempla o amor, a graça, a justiça e a misericórdia de Deus, que não contempla o caráter de Cristo. É um caráter afastado de Deus, é um caráter caído, sujo, que está sujeito à queda pelo pecado, que está aberto às tentações de Satanás, que não está sendo cuidado e protegido e zelado por nós. Mas o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor conhece aquilo que nós fazemos à luz do dia, e o Senhor conhece aquilo que nós fazemos, ou pelo menos tentamos fazer, escondidos. E antes de passar para o terceiro ponto, eu queria te perguntar uma coisa. Será que algum dia você já tentou fugir de Deus? Se esconder de Deus? Você vai lembrar que lá em... eu ia falar lá em Adão não, né? Lá em Gênesis, ou lá no Jardim do Éden, você vai lembrar qual foi a primeira consequência do pecado. Quando Eva e Adão comeram a fruta, você sabe muito bem, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se esconder de Deus. Uma das consequências mais sórdidas, mais terríveis do pecado, é que quando nós estamos em pecado, nós não queremos que ninguém saiba, porque nós nos sentimos envergonhados, nós sabemos que aquilo é errado. Ainda que nós não tenhamos consciência do quanto é errado, do quanto isso é prejudicial para as nossas vidas, nós sabemos que tem alguma coisa de errado ali. E ao invés de buscar o Senhor, a primeira intenção do nosso coração sempre é fugir de Deus. Mas, algumas pessoas podem até pensar e falar assim, é verdade, pastor, a gente realmente quando estamos pecando, a gente se sente envergonhado, a gente foge de Deus, a gente se esconde na nossa casa, a gente viaja, a gente vai para outros lugares, a gente foge mesmo de Deus, foge da igreja. Ah, mas e se eu te contasse que em algumas pessoas e algumas igrejas são criadas especialmente para que você fuja de Deus lá dentro? Lá dentro. Certa feita, eu e o pastor Tiago, acho que mais alguns irmãos que eu não vou me lembrar os nomes, estávamos conversando sobre igrejas grandes, né? Eu não vou citar nomes nem nada, mas igrejas grandes em geral. E do quão fácil é você se esconder de Deus lá dentro. Ninguém te conhece, você chega e você sai sem ninguém perguntar da sua vida, sem ninguém ter o interesse de saber como você está, o que fez você chegar até lá, como estão as condições da sua vida, como está a sua vida com Deus, se você precisa de alguma ajuda, de algum auxílio, de algum conselho, se você ou mesmo precisa ser exortado. Não sabe, porque são grandes lugares para você se esconder, ou pelo menos tentar, né? Se esconder de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que é impossível nós nos escondermos de Deus. E na verdade, a falsa sensação que o pecado nos dá de distância de Deus, ela é justamente o contrário. Porque quanto mais nós tentamos nos afastar do Senhor, pior a situação fica. E quanto mais nós enfrentamos a nossa vergonha para lutar contra o nosso pecado e nos aproximar ainda mais de Deus, na dependência dEle, para sermos curados por Ele, é aí que nós então entendemos o quanto o Senhor realmente é amoroso, o quanto o Senhor é misericordioso, é cuidadoso com cada um de nós, o quanto o Senhor está interessado em participar intensa e inteiramente das nossas vidas. Nós precisamos aprender a não fugir de Deus, a não nos esconder de Deus, pelo contrário, deixar a nossa vergonha de lado e entender que nós não precisamos fugir de Deus, porque Ele vai se vingar de nós ou algo do gênero, mas nós precisamos voltar para Deus, correr para Deus, porque aquele não, né? Porque Deus é o melhor lugar para a gente fugir. A gente não tem que fugir de Deus, mas a gente tem que fugir para o Senhor. Nós não temos que nos esconder de Deus, nós temos que nos esconder no Senhor. Nós não precisamos ter medo de que a vingança de Deus, a ira de Deus recaia sobre nós, porque ao fugirmos para o Senhor, ao nos refugiarmos no Senhor, o próprio Deus vai nos abençoar com o perdão, com a intencionalidade de nos arrependermos. Através do seu Espírito, Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai nos levar ao arrependimento, e assim nós iremos desfrutar
do perdão. Nós não precisamos fugir de Deus, irmãos, porque Deus não está irado conosco. Nós precisamos nos refugiar na cruz de Cristo. Nós precisamos nos refugiar em Jesus. Nós precisamos correr para a cruz. Não porque nós temos, não ao contrário dela, não tentando fugir dela, como se o Senhor fosse nos crucificar no lugar dele, porque Ele não fará isso. Pelo contrário, o amor de Deus vai nos abraçar de tal maneira que ao sermos confrontados com o nosso pecado, sermos direcionados ao arrependimento, o Senhor mesmo, ao invés de dizer que seremos punidos, castigados ou alguma coisa do gênero, Ele vai olhar para nós e dizer: não tenha medo, não se preocupe, eu já me sacrifiquei, eu já paguei o preço do seu pecado no seu lugar. Por isso, irmãos, nós não podemos fugir de Deus. Não é necessário fugir de Deus, mas nós precisamos aprender a fugir deste mundo, do nosso pecado, do nosso próprio coração, em Deus e não de Deus. Não fuja do Senhor, não se afaste de Deus. Não tenha medo do Senhor, não tenha vergonha de se abrir para o Senhor. Afinal de contas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, irmãos, nós tentamos, quando estamos no pecado, quando estamos envergonhados, quando estamos nos sentindo sujos, nós tentamos fugir de Deus. Mas a verdade é que quando nós fugimos de Deus, nós estamos tentando nos esconder no mundo. Nós estamos indo cada vez mais para as trevas, quando o Senhor já nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, da sua luz, da sua justiça, da sua graça, da sua misericórdia e do seu caráter santo e manso. Por isso, não fuja de Deus, mas fuja para se esconder em Deus. Se você está em pecado, se você tem alguma coisa no seu passado, se você tem algum trauma, se você tem alguma dificuldade, alguma luta, não fuja da igreja, não fuja de Deus, mas vai para o Senhor. Corra para os braços de Deus, porque lá você com certeza vai encontrar o melhor refúgio, o melhor tratamento, o melhor remédio, a melhor terapia, o melhor abraço e o amor mais extraordinário que você jamais encontrará em nenhum outro lugar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso e bondoso, nós nos regozijamos e nos alegramos na Tua presença, ao sabermos, Deus, que o Senhor não é um Deus irado, mas é um Deus que nos abraça. É um Deus que nos acolhe, é um Deus que deseja ter proximidade com cada um de nós. É um Deus que nos ama de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós mesmos não precisássemos mais ter medo do Senhor, para que nós não precisássemos nos esconder do Senhor, mas que nós aprendêssemos a nos esconder no Senhor. Nos ajuda, Deus, porque o pecado nos envergonha, o pecado nos fere, o pecado nos machuca, ele nos oprime, ele nos escraviza. E que o Senhor, Deus, possa de maneira muito amorosa, graciosa, nos conduzir, nos chamar e nos trazer para cada vez mais perto do Senhor. Por favor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos socorre da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa ansiedade, dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas tribulações, e nos leva para o mais perto possível do Senhor. Nos leva para um abraço apertado, que limpa do nosso coração, que nos afasta o medo, que nos afasta de todos esses sentimentos ruins que advêm da pecaminosidade do nosso coração, que advêm da pecaminosidade deste mundo, e nos aproxima cada vez mais do Senhor. Que nós possamos aprender a não temer o Senhor, mas que nós possamos aprender a temer estar longe do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, cuida do nosso coração, tem misericórdia de nós. E lembre sempre, Deus, que nós precisamos muito do Senhor. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Por isso nós clamamos que o Senhor continue demonstrando e derramando o seu precioso cuidado e amor por cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém.